Paz do Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para vocês. Estou vindo aqui para deixar mais um vídeo para esse canal. E hoje o tema do vídeo é algo que as pessoas têm muita dúvida a respeito de propósito de pano de saco. O que é o propósito de pano de saco? A Bíblia fala muito em propósito de pano de saco. Às vezes a gente vê pessoas vestidas de pano de saco no meio da rua. O que significa isso? O que a pessoa está colocando para o Senhor diante disso? O propósito de pano de saco em si, ele é um propósito de humilhação diante do Senhor. Uma experiência de você descer, de você se abster da tua vaidade, abster das tuas vestes que são ali bonitas, às vezes, né, de você estar arrumado. Então você abstém disso para você colocar diante do Senhor um propósito de humilhação. E a Bíblia fala muito a respeito de propósito de humilhação. Por que as pessoas fazem esse propósito? O propósito de humilhação, ele era dado como se fosse um arrependimento diante do Senhor, como se fosse uma prostração diante de Deus, uma adoração diferente diante do Senhor. O que acontece? Todas as vezes que as pessoas se prostravam, Deus se levantava para poder intervir em causas muito poderosas que ao olhar do homem não tinha mais jeito. Existem alguns versículos na Bíblia que dizem que os humilhados serão exaltados. Então, portanto, aquele que se humilha, Deus exalta. Então, muitas pessoas faziam este propósito no intuito de receber uma vitória, de receber uma resposta, de Deus intervir numa causa a qual era praticamente impossível. Por quê? Porque quem desce para Deus tem resposta. Eu vou compartilhar uma palavra que está lá em Esther, no seu capítulo 4, que vai dizer: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia passar pelas portas. Então, ou seja, Mardoqueu, ele queria chamar a atenção do rei. Ele não poderia passar pelas portas, mas o rei que está no céu, que é o nosso Senhor, ele olhou para Mardoqueu de maneira diferente, porque todo propósito que você coloca diante do Senhor, em se humilhar, em abrir mão do nosso eu, da nossa vontade. Por quê? Porque ninguém quer andar de propósito de pano de saco. Propósito de pano de saco, quando você anda de propósito de pano de saco, as pessoas te olham na rua, as pessoas te acusam, por que ela tá vestida assim? Por que ela tá andando dessa maneira? Ninguém quer, né? Pano de saco, já fala, é um pano de saco, é um pano de chão, é um pano de limpar a casa, é um pano que simplesmente ele não é feito para fazer roupas, né? Então, as pessoas andavam, elas rasgavam suas vestes e colocavam essas roupas. Era como se fossem roupas com vestes de saco de batata, sabe? Assim, essas vestes de... eu não lembro muito bem o nome do tecido, mas... umas vestes mais assim, mais simples e que não são muito comuns a usar, né, no dia a dia. Então, as pessoas, elas abriam mão das suas vestes ali, das suas vestes normais, das suas vestes caras, e simplesmente se prostravam, rasgando as suas vestes e colocando esse propósito de pano de saco para que Deus viesse ouvir o clamor dessas pessoas. O propósito de pano de saco também era quando a pessoa errava, e aí ela se humilhava diante de Deus reconhecendo o erro dela. Uma pessoa que fez isso foi Acabe. Acabe era um rei, a qual esse rei, todos conhecem a história de Acabe, casou-se com Jezabel. Jezabel era alguém que não agradava ao Senhor. E Acabe, ele tinha diversas situações onde ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Ele simplesmente agia de maneira que entristecia e deixava o Senhor irado. Então, para ele, quando ele ficou sabendo de que Deus iria descer com uma palavra, um decreto sobre a vida dele ruim para ele, o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor, rasgou suas vestes e colocou um propósito de pano de saco. A palavra sobre a vida dele era de morte, mas porque ele decidiu se humilhar, Deus, ele interviu. Deus mudou o seu decreto e falou: olha, já que eu vi que você quis se humilhar diante de mim, quis se prostrar diante de mim, por conta disso, por conta de você ter se humilhado, ter descido, ter se prostrado, ter rasgado as suas vestes, eu agora mudo e simplesmente eu não vou permitir que esse decreto aconteça por agora, e sim sobre a tua geração. Então, ou seja, o propósito de pano de saco é algo muito forte. Eu já passei, né, eu mesmo na minha vida, eu tenho uma experiência muito forte com Deus. Eu fiquei quase 3 anos de propósito de pano de saco. Foram 3 anos de milagres sobrenaturais, de mudança de vida mesmo, de coisas sobrenaturais. Foi onde Deus me levantou ministerialmente.
Foi onde Deus derramou, né, a presença, a unção, tudo mudou, né, totalmente. Eu estava devendo, minha vida financeira estava com o nome todo sujo, e Deus, para a glória de Deus, limpou meu nome, fez milagres sobrenaturais. Então, assim, Deus, ele entra em várias áreas da nossa vida. Aquilo que não é possível para você é possível para o nosso Deus. E quando a gente desce, ele faz. Então, agora na passagem que eu compartilhei, a Bíblia diz que Amã, ele queria matar o povo judeu. Ele queria que o rei assinasse um decreto para matar o povo judeu. E o que acontece? Mardoqueu fica sabendo dos planos de Amã. E ele vai rasgar as suas vestes e se prostrar diante do Senhor, né, em prol do seu povo. E agora ele rasga suas vestes, ele fica ali na porta do rei, e para entrar pelas portas do rei, ele não podia entrar de pano de saco, porque as pessoas, para entrar na presença do rei, tinham que entrar com vestes reais, com vestes bonitas. Mas Mardoqueu, ele não queria chamar a atenção do rei terreno, ele queria chamar a atenção do rei do céu, porque o rei que está no céu, ele tem poder de dar ordem, de mandar naquele rei que está na terra. Então, Mardoqueu, entendendo isso, que quando ele descia para o Todo-Poderoso, Deus se levantaria em teu favor. Então é isso que Mardoqueu faz. Mardoqueu, ele rasga suas vestes, bota um propósito de pano de saco, e ele fica ali naquele propósito. Então Deus, ele ouve a oração, ele ouve o propósito, não somente de Mardoqueu, mas também da sua sobrinha, filha, né, Esté. E aí eles se unem num propósito de adorar, de buscar ao Senhor também em jejum e oração, e Deus desce com a resposta. Por quê? Porque toda vez que a gente coloca algo diante de Deus e a gente abre mão do nosso ego, do nosso eu, simplesmente Deus, ele responde com fogo. E as pessoas, elas perguntam muito, mas para que esse propósito de pano de saco? Como que é isso? Gente, eu falo, eu tive muitas vitórias através do propósito de pano de saco, muitas mesmo, sobrenaturais. Eu ia para tudo quanto é lugar, eu ia para praia, eu ia para banco, eu ia para igreja, eu ia para tudo quanto é lugar de propósito de pano de saco. Eu só andava de pano de saco. Houve um tempo também que eu fiz um propósito descalça, sem sandálias, sem sapatos, sem tênis, sem nada. Andava descalço pela cidade. As pessoas olham pra gente e acham que a gente tá doido, mas, gente, quando Deus dá a vitória, é muito sobrenatural. É muito lindo o que Deus faz, é muito poderoso o que Deus faz. Então, se tem um propósito que eu falo assim, que foi muito bom pra mim, foi este propósito. E as pessoas questionam muito, mas o que é o propósito de pano de saco? Você vai vestir uma roupa de pano de saco, né? É uma roupa feita de pano de saco, geralmente ela é branca, mas tem gente que faz de outras cores, tinge, né, na verdade. Hoje, inclusive, até eu sou costureira, pela misericórdia de vestes de pano de saco, né, vendo essas vestes de pano de saco. Muitas pessoas fazem essas vestes de pano de saco, entram nesse propósito. Então, assim, é algo que é muito, 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 muito mesmo edificante, né? Você vai na rua de maneira diferente, as pessoas te olham, te julgam. Então você aprende também muito com esse propósito a não se importar com aquilo que estão dizendo ao teu respeito. Por quê? Porque importa quem te criou. E quem pode falar ao teu respeito é esse que te deu vida, que é quem? É o Senhor. Então às vezes a gente fica muito preocupado. Não, eu não vou andar assim porque fulano vai falar que eu tô doida. Eu não vou andar assim porque fulano vai falar que eu tô maluca. E eu fui muito acusada e muito apedrejada. As pessoas falavam que eu era maluca, que eu era doida. Mas eu não me importo, porque assim, foi um propósito muito maravilhoso, né? Um propósito onde quebrou muito meu eu também, sabe? A gente pensa, eu não vou andar assim porque é vergonhoso. As pessoas falavam dentro de igreja, acusavam, sabe? Assim, umas coisas... Mas enfim, quando Deus se levantou para poder fazer, Deus fez o sobrenatural e o impossível. Eu creio que em breve poderei contar algumas partes aí dos meus testemunhos, né? Das vitórias que Deus me deu através desse propósito. Não vou contar tudo aqui, né? Estou dividindo os vídeos aos poucos para poder explicar tudo direitinho para a glória de Deus. Mas é isso. Na Bíblia tem várias passagens que vai falar de propósito de pano de saco. Então, se Deus está tocando no seu coração de fazer um propósito de pano de saco, faz. É muito bom. Deus também, ele fala desse negócio de saco no Isaías 3, quando as mulheres estão muito vaidosas. Então, esse propósito também é muito bom para mulheres que têm essa dificuldade. Por quê? Porque você acaba entendendo que Deus, ele acaba quebrando isso, né? Às vezes a gente fica, não, tem que estar perfeito, tem que estar lindo, tem que estar assim para poder... Não, gente, propósito de pano de saco é algo que a gente se derrama sobre o Senhor e a gente se entrega sobre Deus, a gente abre mão das nossas vaidades, a nossa, né, dali da gente estar bem vestido.
e Deus ele honra de maneira grande, porque quem desce para Deus tem resposta e tem vitória também. Então, até aqui, Deus abençoe a sua vida, fica com Deus em nome de Jesus, amém?